Ô Joaquim, fala a verdade, você ficou chateado quando o cidadão chamado Augusto Melo falou que queria trocar o nome do Nami Rights, do centro de treinamento, que com toda honra e mérito chama Sem Treinamento Joaquim Grava? Você ficou chateado quando ele quis fazer Na isso? verdade, Jadão, eu achei um baita desrespeito. Se você quer trocar, primeiro o cara não conhece minha história dentro do clube. Se eu entrei em 1979 e ele não sabe um milésimo da novela como é que eu consegui fazer aquele centro de treinamento. E ele, num desrespeito, vou trocar o nome. Em ele falava que não ia trocar quando estava dando entrevista ao vivo, e depois ele falava que ia trocar. Eu fui receber uma homenagem no clube, de 45 anos de clube, o conselho me fez, e ele falou no meu ouvido: eu não vou tirar nunca o seu nome do CT. Ele falou no meu ouvido, pelos meus filhos. Aí passou 5 dias, ele falou que ia tirar meu nome. Falei, que ele não dá para acreditar muito no que ele fala. Não dá para acreditar, mas eu fiquei, sabe por que eu fiquei? Porque, veja bem, em um caso desse, você vai trocar o nome do estádio do Parque São Jorge, que é Alfredo Schuring. Sim. Você chama a família. Né? Se o Alfredo não está mais... Ele chama a família e fala: por questões financeiras, eu tenho aqui um name rights que vai me dar X. Como corintiano, à vontade. É até um prazer eu ter construído um negócio desse para um Corinthians ter uma renda futura e presente disso aí. Mas sempre vamos tirar, não. Então você ficou chateado pela forma como foi. Pela forma. Achei uma forma extremamente deselegante, uma inexperiência muito grande e uma falta de conhecimento da história do Corinthians. Porque o cara, para ser presidente do Corinthians, tem que saber da história do Corinthians. Pô. E na época ainda falava: não vai tirar o nome, porque quem trouxe o Joaquim para o Corinthians foi o Andrés. Não foi o Andrés. Não tem nada a ver com o Andrés. O Andrés é meu amigo, como Vicente Matheus era meu amigo, Alberto do Alibe era meu amigo, Valdemar Pires era meu amigo, Marlene Matheus. Porque você dentro do clube, você não pode ter inimigo. O Neto me falou que ele que trouxe o Andrés em 90. Foi. Foi por aí, né? Foi o Neto que trouxe o Andrés e o André Negão. André Negão, que era o bula de remédio, segundo ele. E ele falou que se arrepende. E, com todo respeito, craque, pisou na bola mesmo, mas tudo bem, vamos lá. Ô Joaquim, vamos falar de uns assuntos polêmicos aí, com o Ivan também, que você também, enfim, vocês dois fazem parte do processo. Primeiro, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Primeiro, eu queria saber, vocês podem voltar para o clube ainda? Como é que está esse processo aí? Porque agora o Augusto Melo, se ele foi empichado definitivamente no dia 9, enfim, muita coisa pode mudar. Eu imagino que as coisas mudem de uma maneira geral, inclusive no departamento médico. Existe essa possibilidade? Olha, veja bem, no meu caso, eu posso voltar até para auxiliar o Corinthians. Já conversei com pessoas, não quero nada remunerado, eu queria ajudar o Corinthians a permanecer o departamento médico que era, né? Não o que está hoje. Agora o Ivan sim, né? O Ivan tem toda uma idade, uma vida pela frente. E eu, se eu fosse o Ivan, eu votaria se eu fosse convidado. Do mesmo jeito que quando ele pediu demissão, eu falei que eu não pediria demissão. Mas você sabe como é filho. Filho muitas vezes não ouve o pai e lá na frente você tem alguma coisa. Mas se o Ivan for convidado, dizer: Ivan, queremos que você volte, que eu acho, não é porque é meu filho, não. Mas tá ganhando um médico com muita experiência no futebol, hoje com muita experiência cirúrgica, tá? Eu acho que
Corinthians vai ganhar muito com isso. Oi, Como é que foi esse episódio? Não, você perguntar? Não, eu só queria saber do Ivo. Quando ele pediu demissão? E se você se arrepende. Você falou com a gente no Papo Fiel da outra oportunidade, mas é importante repetir. Por que você pediu demissão do Corinthians? Que ano que foi? Foi 2021. O que aconteceu exatamente? A gestão era de Duílio Monteiro Alves. Antes eu vou falar assim, com relação a voltar ao Corinthians. Como meu pai falou, não consigo falar do Dr. Joaquim, né? Tem que falar do meu pai. É normal, isso faz parte. Como meu pai falou, eu voltaria sim para o Corinthians. Até da outra vez que eu vim no Alambrado, vocês fizeram a pergunta. Claro isso. Que eu voltaria, porque além de eu ser corintiano, eu gosto muito da função do médico do futebol. Aí, mais para a gente voltar, primeiro precisa vir o convite, né? Sim. Então, é isso. E com relação à saída, foi na época da Covid, na qual a gente tinha todos os protocolos médicos com relação a treinamento, com relação a retorno de atletas. E naquela época, por ser Covid, meu pai estava afastado. Não, existia um protocolo do Covid que não era feito pelo médico do clube. Você tinha que seguir um protocolo da Organização Mundial da Saúde e das federações locais e da CBF. Com relação ao protocolo de clube, até o protocolo do Corinthians, que a gente fez no Corinthians, foi um protocolo usado mundialmente na época, foi publicado em revista internacional. E naquela época, pelo fato de ser Covid, você está afastado, né? Eu tive que assumir ali as funções, porque ele não podia estar lá. E aí chegou num momento onde teve uma pressão muito grande para liberar atletas, no momento que eu não via adequado devido aos protocolos, e como perderam, entre aspas, a confiança nisso, eu resolvi pedir demissão, porque se você pede... O médico é um cargo que você tem que ter confiança no que o médico está falando. E se nisso não estavam confiando no que eu estava falando, não iam confiar num diagnóstico de lesão muscular, não iam confiar num diagnóstico de lesão de menisco, não iam confiar em outras coisas. Então eu preferi sair por causa disso. Então foi isso que aconteceu. Existe uma quebra de confiança ali. Do diretor com o médico. Porque você orientava para que eles não estivessem no clube, é isso? E a orientação era a contrária. Que vinha de outro lado era contrário. Não, enquanto eu estive lá, não teve isso de jogador voltar antes do que eu tinha falado. Você estava cumprindo o protocolo. Estava cumprindo o protocolo, mas no momento que chegaram e começaram a pôr em dúvida o protocolo, ou seja, mas é isso mesmo, não dá antes, não dá não sei o quê, sabe, querer forçar uma situação, eu preferi sair. Quer dizer, mais uma vez o dinheiro comandando e dane-se a saúde. Isso é um grande problema que aconteceu, aliás, geral. E nesse momento que você disse que o seu pai, né, o Dr. Joaquim Grava, para ele você não deveria ter saído. Vocês conversaram sobre o assunto, ele chegou a te orientar a fazer outro tipo de coisa e você se arrepende de ter saído, de tomar essa atitude na época? Não me arrependo de ter tomado essa atitude. Eu já me arrependi de muitas coisas que eu não fiz, mas do que eu fiz eu não tomei atitude. Eu acho que na hora eu tinha que fazer aquilo por causa dessa quebra de confiança. Meu pai no primeiro momento ele falou, não faça isso, pensa mais um pouco, não sei o quê, mas eu cheguei determinado a essa situação e uma das únicas vezes na vida que eu não ouvi o que ele falou. Mas eu compreendo, viu, Joaquim? Eu compreendo isso daí. O Evan foi, enfim, tem a ética médica. Eu acho que você falou até com o coração, né? Pensando, no Corinthians, nesse lance de não sair do Corinthians.